Shalom, shalom, irmã. Shalom de Deus para as nossas vidas. Mais um tempo onde nós estamos reunidas para aprender um pouquinho sobre sabedoria. E esse é o nosso objetivo, sermos ministradas sobre sabedoria. E a sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus, ela vem para as nossas vidas, quando nós clamamos e pedimos, Senhor, me dá sabedoria, e Ele nos dá. Quando nós nos dedicamos à palavra, e aí a gente começa a perceber que a nossa mente é como se ela sofresse um boom, boom. Daí a gente passa a entender processos que a gente antes não entendia. E isso é muito bom, porque a gente passa pelo processo de transformação. Às vezes a gente não passa pelo processo de transformação por uma falta de busca. Podem ter N situações, mas a falta de busca é uma delas, de encontrar a nossa verdade em Deus e sermos trabalhadas, nos permitir ser trabalhadas por Ele. E é uma das coisas que a gente vem falando, vai tratar um pouquinho sobre essa questão, o capítulo 6. Hoje o devocional, a tarefa devocional, ele nos estimula a decidir, ter um posicionamento. E aqui no capítulo 6 nós temos várias situações que vão nos ajudar a ter melhor qualidade de vida, a resolver algumas situações a partir de posicionamento. Ele começa pontuando, vou ler alguns tópicos, mas nós escolhemos um. O meu é diferente do Davi, eu vou tratar um pouquinho a minha experiência com vocês, vou compartilhar. Então aqui tem advertência quanto a ser fiador. Eu acho que não tem ninguém na terra. Pode ter alguém, porque tem muita gente, né, que não tenha tido uma experiência ruim, ou emprestando dinheiro, ou sendo fiador. Eu vejo pessoas dizendo até assim, quando me pedem dinheiro eu nem empresto, eu dou. Hoje é a minha política. Porque eu quero, digamos, uma quantidade grande. Olha, eu não tenho essa quantidade, mas eu tenho isso. Então eu já oferto, que é para eu não me ver enlaçada naquela situação. Porque tu não me pagou, porque tu me paga, e não vale a pena. Tem coisas na vida que não vale a pena. Então assim, ele inicia o texto, o capítulo 6, justamente trazendo essa questão, as advertências quanto a ser fiador, quanto a gente ficar preso por uma palavra, por um aperto de mão, por um acordo, que às vezes, dependendo do acordo, pode nos trazer grandes prejuízos. Advertência contra a preguiça. Nossa, isso é muito forte. É muito forte. No 11 diz assim: tua iminente pobreza te aterrorizará, e a tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. E isso, a necessidade, a pobreza aqui, Provérbios, ele liga à preguiça. E é interessante que isso é uma realidade, né? Então, a gente precisa se atentar. Onde é que eu estou enquadrada nesse contexto? Onde é que eu me encontro nesse contexto? Aí tem outro, advertência contra a maldade e advertência contra o adultério. Dentro da questão da advertência contra a maldade, no capítulo 16, eu vou destacar algumas coisas que foi a minha experiência, a minha análise, o meu entendimento em Deus, para que a gente busque um posicionamento. Então, dentro dessas questões, diz assim: 6 coisas que o Senhor aborrece ou abomina. 6 coisas que o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina. Porque tem outras versões, deixa eu ver como é que tá aqui. As 6 atitudes que o Senhor odeia, e a 7ª
ele detesta nessa versão. Então, 6 atitudes que o Senhor odeia. E a 7ª atitude ele detesta. Então, a primeira é olhos altivos. Quando a gente vai olhando cada uma dessas situações, qual é a minha sugestão? Quando a gente olha normalmente alguma coisa, a gente logo quer identificar o outro. E diz assim, ah, mas o fulano é assim. A gente rápido identifica no outro características que nos são apresentadas. Mas qual é a minha sugestão para você? Não tente buscar no outro. Busque em você. Busque o que você precisa nesse momento em você. Eu sei que a gente consegue discernir no outro, eu sei que a gente consegue ver no outro. E é natural. A gente está vivendo, a gente está convivendo e a gente consegue discernir nesse outro algumas características. Mas antes de eu discernir no outro, eu quero convidar você a identificar em você. Você, claro, você é aquele que a gente tem falado. É a sua construção, é a sua decisão, é o seu posicionamento. Então, quando você lê Provérbios, você vai se encontrar aqui dentro de Provérbios qual é a tua real demanda, qual é a tua real posição, qual é a tua real dificuldade. Então, estou participando a minha, né? Então, assim, olhos altivos, arrogantes, eles estão ligados ao orgulho, soberba, demonstrar com certo exagero as próprias qualidades, ter um conceito pessoal muito elevado, exagerado. A gente encontra, muitas pessoas encontram, mas antes de eu perceber isso no outro, eu preciso perceber em mim. Será que eu não tenho isso? Então eu preciso, quando eu destaco isso para minha vida, eu preciso fazer uma varredura em mim e perceber se eu não tenho algum altar de orgulho dentro de mim. Eu tenho que buscar isso na minha vida. Antes de apontar ou pontuar algo, algum comportamento que o outro possa ter, eu preciso perceber esses destaques, se eles não estão presentes na minha vida. Então, o orgulho, ele é como, eu vejo o orgulho, a minha análise, é como uma erva daninha. A gente está no caminho bacana, pelo processo de transformação, no caminho de sabedoria, e aí vem sabe aquela erva daninha que, como quem não quer nada, entra lá e começa a criar outra forma, criar outros pensamentos, criar outros entendimentos, vai entrando assim sorrateiro, como quem não quer nada. Então eu tomei esses orientações para a minha vida. Claro que em outros momentos eu tomei para a vida de outros. Mas como caminhos de sabedoria que eu estou traçando, que eu estou trabalhando, que eu estou nesse processo, é para minha própria vida, então tudo que eu percebo aqui eu vou trazer para mim. E eu preciso trazer essa realidade para mim. E perceber se eu não tenho levantado algum tipo de altar, de orgulho, se alguma coisa na minha vida eu não tenho um conceito muito elevado de mim, muito exagerado, um excesso, onde eu às vezes possa me achar alguma coisa e na realidade não é. Então a segunda é língua mentirosa. De acordo com a Bíblia, a língua mentirosa ela sempre segue, ela é companheira do orgulho, mais ou menos assim. No caso da língua mentirosa, a pessoa ela só diz verdade se tiver proveito. Então, se não houver proveito, ela afirma a mentira. Inclusive, tem até uma história de um pastor que ele tinha um ministério muito abençoado, uma família muito abençoada, e alguém se levantou contra ele no ministério e disse que tinha um relacionamento com ele.
E ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu ministério, se isolou. Ele sempre dizendo que não era, que ele era inocente, se isolou. 10 anos depois, essa pessoa no leito de morte, já num adoecimento muito sério, confessou que era mentira. E aí todo mundo foi e atrás do pastor, e pediram perdão, e disseram que se equivocaram. E aí ele disse assim: vocês vão me devolver os meus 10 anos que eu perdi? E uma mentira, ela pode criar muitos danos na nossa vida. Então, por mais difícil que seja lidar com a verdade, vai ser sempre mais fácil. Porque a gente não tem perigo de criar, sabe aquela bola de neve? Porque da hora que a gente fala uma mentira, a gente já vai logo, percebe aí. Já aconteceu isso comigo. Falou uma mentirinha, já pode te preparar para a mentira seguinte, para sustentar a primeira mentira. Porque é um trem, sei lá, desgovernado. Então, sempre lidar com a verdade é bem mais saudável. Outra é mãos que derramam sangue inocente, né? O quarto é coração que maquina planos perversos. Normalmente acontece quando a pessoa ela não é transformada, ela não foi mudada, ela não passou pelo processo de transformação. Dentro desse contexto, assim, eu louvo a Deus, porque sempre Deus me guardou, a minha casa, a minha vida, de maquinar planos. Os meus principais planos perversos, os meus principais demandas sempre foi comigo mesma. Sempre foi tentar achar um caminho, sempre foi tentar achar a vontade de Deus, sempre foi querer fazer aquilo verdadeiramente que Deus ele me chamou para fazer. Então, assim, eu louvo a Deus, porque Ele tem nos guardado. Pés que se apressam para fazer o mal, o quinto. Todos esses padrões, eles estão muito ligados à questão do engano. E nesse específico, em pés que se apressam para fazer o mal, em alguns momentos, a gente mesmo, a pessoa, ela imagina que ela está fazendo certo. Infelizmente. Imagina que está fazendo o certo. Só que nem sempre a gente está fazendo o certo. Por exemplo, você viu uma pessoa, um conhecido, que descobriu que trai a sua amiga, a esposa. É a pessoa que descobre, corre logo para falar. Será que é bom falar? É uma família que tem, é uma família que vai ser prejudicada. E aí a gente começa a perceber, será que sou eu que tenho que ser o anunciador desses prejuízos, de tudo isso que vai acontecer? Às vezes a gente sabe, mas a gente não toma uma posição de orar. A gente quer logo contar. Só que contar, às vezes, isso pode realmente causar tantos prejuízos. Tem que ser avaliado. Até que ponto eu tenho direito de me apressar para falar para o outro alguma coisa que eu descobri? Na minha cabeça, eu imagino que que eu estou fazendo um bem. Mas será que eu estou fazendo um bem mesmo? São coisas que a gente precisa avaliar. São coisas que a gente precisa ter consciência. E no momento certo, a coisa vai ser descoberta. Mas que não seja por mim. Que não seja eu esse anunciador de más notícias. Que eu me detenha, que eu me coloque numa posição de ser um anunciador de boas novas. Ser um anunciador de boas notícias e não de más notícias. Claro e evidentemente que cada caso é um caso e todos os casos precisam ser avaliados, analisados. De repente você tem uma direção direta de falar do Senhor, sei lá, por alguma outra situação. Mas em outros casos não. Então a gente precisa avaliar. Tudo precisa ser avaliado.
O outro item é testemunha falsa, que espalha difamações, né? Espalha difamações, calúnia, desonra. Será que a gente, em algum momento, não fez isso com alguém? Não feriu alguém? Será que em algum momento os nossos pés não se apressaram, né, para fazer o mal? Eu dei um exemplo de descobrir alguma coisa e se apressar. Mas quando a gente fala do anterior, essa questão dos pés se apressam para fazer o mal, é muito mais profundo isso. Tem pessoas que se apressam para fazer literalmente mal, e eu só dei um exemplo muito leve, básico. E não é muito diferente da testemunha falsa, que espalha difamações, como eu falei agora no caso do pastor. Então a gente precisa saber quantas pessoas elas não têm sido feridas, não tem sua família prejudicada, seu ministério, por uma fala, porque a gente levanta uma fala, e para a gente não se sair mal, para a gente não assumir que errou, que perdeu, a gente mantém às vezes. E às vezes a gente leva isso na vida. E infelizmente não é verdade. A gente precisa reconhecer até onde nós temos nos colocado nessa posição de algumas questões da vida, das relações humanas, que nós precisamos nos atentar com um olhar mais apurado, com um olhar mais atento, né? E o sétimo é o que semeia discórdia entre os irmãos. É aquela pessoa que semeia desacordo, desavença, desarmonia. Então tudo isso eu comecei a pensar na minha vida, a refletir. Até que ponto onde eu tô, às vezes é inconsciente. A gente semeia discórdia, desacordo, desarmonia, leva uma fala de um para outro, conta uma mentirinha aqui, outra ali. Então tudo isso eu comecei a entrar na presença de Deus e observar e tomar algumas decisões de ficar mais atenta, ficar melhor posicionada, vigiar mais a minha língua, perceber mais o meu comportamento, a minha fala, não ser invasiva com o outro, tentar sempre, cada vez mais, lidar com a verdade. São posicionamentos que eu tenho me colocado em Deus para fazer. Às vezes a gente vem de um comportamento que a gente nutre ele já há muitos anos, e a gente, sem querer, para instalar um novo comportamento, a gente vai meio que falhando aqui, mas se a gente insistir e não desistir, a gente consegue instalar um comportamento, um novo comportamento. Então, assim, o quanto eu tenho talvez levantado de olhos altivos, tenho alimentado orgulho dentro de mim, eu preciso avaliar isso. Ninguém de fora precisa avaliar, quem tem que avaliar sou eu. Sou eu que tenho que tomar uma decisão, sou eu que tenho que me posicionar, sou eu que tenho que seguir caminhando dentro daquilo que Deus tem me ensinado, e não só ouvir aquilo que eu tenho aprendido, mas colocar em prática, trazer para a minha realidade de vida, trazer para dentro da minha casa, trazer para o meu espaço de trabalho, trazer para dentro do lugar que eu estudo, que eu faço um treinamento, que eu faço um curso. Então isso vai fazer toda uma diferença. E esse posicionamento, ele não depende do comportamento do outro. Eu só fiz isso porque o outro fez aquilo. Não. O meu posicionamento, a minha decisão em Deus, ela é independente de como o outro se comporta, do que o outro fala ou do que o outro faz. Então que nesse dia você possa se decidir em Deus, você possa se descobrir aqui no capítulo 6, entre advertências quanto ser fiador, entre advertências contra a preguiça, advertências contra a maldade, foi está incluído aqui esses pontos que eu compartilhei, advertências contra o adultério. Então, a partir dessa leitura,
que você possa seguir construindo a tua história em Deus, porque essa construção ela é sua. Assim como a minha construção é minha, ninguém vai poder fazer por mim e ninguém vai poder fazer por você. Que Deus abençoe sua vida linda e poderosamente. Que você fique, permaneça, que você more na Shalom do Senhor e que a paz de Cristo ela invada todo o teu ser, em nome de Jesus.